Olá, boa tarde. Aqui é a Bruna Mara falando. Nós vamos fazer a apresentação do relatório do ensaio de tração do grupo 2, que é composto por mim, o Lucas Mendes e o Pedro Rezende. Primeiro, o objetivo de um ensaio de tração é determinar as propriedades mecânicas de diferentes materiais, encontrando a curva de tensão-deformação, modo de elasticidade, limite de escoamento, tensão de ruptura de cada material, entre algumas outras características também. Devido às condições atuais, não foi possível os alunos irem ao FMG realizar o ensaio pessoalmente. Logo, todos os dados aqui utilizados são de um ensaio realizado pelo professor no semestre passado. Para fazer esse experimento, é necessária uma máquina de ensaio de tração, corpos de prova de alumínio, normalmente mais de um, porque no final você consegue fazer uma média dos valores obtidos e conseguir um resultado bem melhor. É necessário também corpos de prova de carbono e de fibra de vidro bidirecional e um computador com software de aquisição de dados para salvar todos os dados necessários. As peças testadas, elas possuem dimensões de acordo com as recomendações da norma ASTM E8 e a ASTM D3039. Essas normas são específicas de ensaio de tração e a E8 é para materiais metálicos e a D3039 para materiais compostos. Vamos falar um pouco agora de alguns tópicos principais da norma. Para a fibra de carbono e a fibra de vidro, o intervalo de temperatura aceitável é entre 23, mais ou menos 3 graus Celsius, e para materiais metálicos é de 10 a 38 graus Celsius. Caso a sua peça vá trabalhar em uma temperatura diferente dessa, seja maior ou menor, você deve realizar um ensaio na temperatura que o material vai trabalhar. Quanto à velocidade de teste, para o material de fibra de carbono e fibra de vidro, essa velocidade deve ser definida visando manter uma taxa de deformação constante. Isto é, vai ter uma deformação de quantos milímetros por minuto e tentar manter essa taxa constante. E a norma ela estabelece um padrão de 2 milímetros por minuto e que a falha do corpo de prova ocorra entre 1 e 10 minutos. A geometria do corpo de prova de material composto ele é uma placa retangular e ele pode ter ou não ter abas. Essas abas auxiliam na fixação do corpo de prova à máquina e normalmente é utilizada para material composto unidirecional. E essas abas podem também ser do mesmo material do corpo ou não. Eu posso fazer um ensaio com material de fibra de carbono e ter uma aba de alumínio ou de fibra de vidro. Eu vou especificar melhor as dimensões daqui a pouco. Vamos falar agora da fibra de alumínio, da liga de alumínio. Para a velocidade de ensaio de materiais metálicos, determina-se com base na taxa de deformação da amostra, que é essa deformação milímetros por minuto, ou a taxa de tensão da amostra, que seria a variação da tensão por minuto, ou a velocidade da cruzeta. Aqui está escrito cruzeta, mas eu não tenho certeza se é esse o nome mesmo em português. Mas em inglês seria crosshead, que é essa parte aqui de cima. Você consegue determinar a velocidade do seu ensaio com base na movimentação dessa célula superior. Ou você pode também determinar a velocidade com base no tempo total do seu ensaio. Aqui tem algumas velocidades padrões utilizadas, que são 1.15 até 11.5 megapascal por segundo, ou 0.015, aqui no caso é o strain, a deformação por minuto. Agora vamos falar das dimensões desses corpos de prova. Para o material composto, o corpo de prova típico é este aqui,
uma placa retangular com ou sem essas abas, que as dimensões padronizadas são de acordo com a direção das fibras, seja unidirecional, direção 0 graus ou 90 graus, ou se você tiver uma direção de laminação simétrica, assim, a sequência de camadas é simétrica. Aqui no corpo de prova nós temos o A representa aqui o comprimento dessa região da aba. Se não tiver a aba, continua tendo esse comprimento aqui, porque esse comprimento é do que será fixado na máquina de tração. Temos a espessura da aba, que você pode olhar aqui na tabela, está especificada. E a espessura da sua plaquinha de material composto mesmo, material que você está fazendo o ensaio. Também tem a largura. Para materiais metálicos, existem 2 corpos de provas utilizados. Um é com a seção transversal circular, que é esse exemplo aqui que eu estou mostrando. Na norma apresenta tabelas com as dimensões padrões a serem utilizadas. Esse G é o gauge length. Vou mostrar aqui, ele é onde você vai colocar o seu extensômetro. Normalmente essas máquinas de tração possuem um extensômetro mecânico nelas. Eu vou mostrar na foto. Aqui esse é um exemplo, e aqui estaria o gauge length. E aqui também é um outro exemplo de máquina. O próximo corpo de prova, que é o de seção transversal retangular, este é utilizado nesse nosso experimento. Então, aqui também podemos ver esse gauge length, a espessura, o B seria a região de fixação, o L o comprimento total, o A seria o A eu não falei aqui em cima, mas ele é o comprimento de seção reduzida. Você tem o comprimento total, você retira esse comprimento de fixação, esse comprimento da região que vai reduzindo a seção gradualmente, e você tem esse comprimento de seção reduzida. Existem diferentes formas de você fixar essa região B da sua peça na máquina. Vou mostrar algumas aqui. Se você tem uma peça com seção circular, você pode ter uma rosca e enroscar lá, garante uma boa fixação. Também existe a fixação por meio de umas peças com formato de cunha. E essa daqui também, que quando você não tem uma variação de seção brusca aqui, você não tem essa seção variando aos poucos, você pode colocar um fixador tipo um ombro aqui embaixo, segurando a sua peça na máquina. No caso de seção transversal retangular, temos outros 2 exemplos, que esse primeiro você utiliza um pino para garantir a fixação. E esse outro aqui, que no caso é o que nós utilizamos no laboratório, é a utilização de 2 peças no formato de cunha, fixando o seu corpo de prova. E ele vai transferir a carga por cisalhamento para esse seu corpo de prova. Continuando, vamos falar agora das curvas obtidas pela literatura. Primeiro, da curva de tensão da formação da fibra de vidro bidirecional. Essa curva eu obtive de um artigo, está disponível na referência assim. Aqui temos uma curva. O E representa a matriz sendo utilizada a resina epóxi e o P, o poliéster. No caso, como nosso corpo de prova também é de epóxi, vamos utilizar como base só essa curva de cima aqui. Então, podemos perceber que uma variação linear da deformação, pelo menos até um certo momento. Temos uma tensão máxima de 87 mais ou menos megapascal, uma tensão de ruptura de 78. No caso da fibra de vidro e de muitos outros materiais compostos,
é possível você ter uma queda, várias quedas aqui, antes da ruptura total do seu material. Pois as fibras acabam que uma fibra quebra primeiro, aos poucos as demais fibras vão se rompendo. Tem um vídeo aqui, você pode ver isso, podemos ver isso. Aqui as primeiras fibras nas laterais se rompem, aos poucos outras com o tempo vão se rompendo. No final, tudo se rompe. Então, é comum você encontrar após a tensão máxima ser alcançada, você encontrar essas quedas nos grafos de alguns materiais compostos. E o modo de elasticidade para esse caso foi encontrado 4 GPa, 4,18 GPa. Agora, para a fibra de carbono bidirecional, esse material tem um comportamento linear. Ambos são materiais frágeis, tanto a fibra de carbono como a fibra de vidro. Mas para o caso da fibra de carbono, como ele é linear, a tensão máxima e tensão de ruptura são praticamente as mesmas. E nesse caso foi de 580 MPa e um modo de elasticidade de 5,7 GPa. Agora, para o material metálico de alumínio, você vê uma diferença. Temos aqui a variação elástica bem pequena e uma considerável variação plástica, no caso de tensão, essa linha preta aqui do gráfico. Essa liga de alumínio apresentada é a 2024T351. Então, temos pelo gráfico um modo de elasticidade de 73,1 GPa e uma tensão de ruptura de 540 MPa. Agora eu vou passar a fala para o Lucas Mendes. Beleza. Vou dar sequência aqui na nossa apresentação então do relatório. A gente queria fazer algumas considerações teóricas aqui, começando primeiro pela diferença entre o módulo tangente e o módulo secante. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver que o módulo tangente é a inclinação da curva tensão-deformação em determinado ponto, enquanto o módulo secante ele representa, você conecta a origem, né, até o ponto em que você quer medir, a inclinação dessa reta aqui representa o módulo secante. Assim, em linhas gerais, a gente utiliza o módulo tangente para prever pequenas variações locais de deformação e o módulo secante para variações maiores, quando o módulo tangente já não representaria mais a variação da tensão em relação à deformação. O módulo secante ele atua como uma espécie de módulo intermediário, como se fosse uma média, né, dos módulos tangentes, do ponto zero até o ponto em que a gente está avaliando o módulo secante. Esse é um aspecto interessante aí dele. A segunda consideração teórica que a gente queria fazer em relação ao método de Ramberg-Osgood, que ele basicamente é utilizado para o traçado teórico ali, né, da curva tensão-deformação de um material a partir de uma função de 3 parâmetros, que são o n, a função de referência, uma tensão de referência e o módulo de elasticidade. E aí, no Ramberg-Osgood, né, a gente tem a função de referência que é o F07, né, que é a tensão para a qual o módulo secante é igual a 70% do módulo de elasticidade. Representa o primeiro ponto do teste. E o segundo ponto do teste corresponde a uma tensão a 0,85, que aí é a tensão em que o módulo secante é igual a 0,85 do módulo de elasticidade. E aí, a partir desses dois pontos, e utilizando as equações do método que eu vou mostrar na sequência, é possível obter uma relação entre a deformação, que é o epsilonzinho aqui, e a tensão, que no caso aqui da notação é o SFzinho, e traçar a curva de interesse aí de maneira iterativa. Aqui a gente vê o gráfico, né, então, onde o módulo secante é 0,85 e onde o módulo é 0,70 do módulo de elasticidade. E aqui a gente tem as equações de referência, incluindo aquela ali que tem o epsilonzinho e o F, com os parâmetros aí que a gente tem os 3 parâmetros da equação e outras equações de interesse especial aqui, uma para calcular o N, que também pode ser obtido com o auxílio de um gráfico. O método de Hill, ele é análogo ao método de Ramberg-Osgood, né? Então você parte ali daquela mesma equação da função ali de 3 parâmetros, só que aqui a gente escolhe pontos de teste diferentes. O primeiro corresponde aqui a um offset de 0,1% e o segundo de 0,2%, né? A tensão que diz respeito a esse offset, como mostra aqui no gráfico, e sendo que a segunda, aí no caso, o F02, é a tensão de referência. E a gente tem as mesmas equações, dá para ver que elas são bem parecidas e a gente consegue ter uma relação aqui entre a deformação
e a tensão. Então, assim, essas são as 3 principais considerações teóricas que a gente queria fazer até aqui. Bom, essa aqui é a seção 3, que é de análise de resultados. Aqui estão as curvas que a gente encontrou, todas as curvas que a gente encontrou, com os dados lá que foram disponibilizados, e comparações, né, com os dados teóricos que a gente achou, e curvas que a gente traçou com parâmetros lá de Hamburger-Good. Aqui os primeiros gráficos são as curvas de tensão de informação, que a gente encontrou para os materiais que a gente tinha medido, que foram medidos, né? E os dados foram disponibilizados. Eu fiz no Matemática, o código vai estar em anexo, vai estar disponibilizado. Eu fiz no Matemática e eu tracei funções de interpolação para cada medição, descartando algumas medições que não eram muito representativas, parece, porque sempre, quer dizer, no caso da fibra de carbono e da fibra de vidro, cada um teve uma medição que era bem diferente o comportamento, eram dados bem diferentes das outras 2 medições. Então, eu descartei esses valores porque esses valores, se fossem colocados aí na média, ia gerar variações muito grandes que me parece que não iam ser representativos. Então eu descartei esses valores, utilizei os dados que pareciam ser mais próximos, porque se você faz um teste 3 vezes, 2 vezes dá uma curva parecida, uma outra dá uma curva nada a ver, alguma coisa parece estar errado, parece ter dado errado. Então eu descartei essas curvas e tracei com as curvas que pareciam ser mais representativas, pelo fato de serem repetidas, né? Valores próximos e repetidos. Porque principalmente para tomar valores de inclinação, isso aí, pelo fato de eu ter feito uma interpolação de primeira ordem, né? São várias retas que estão ligando cada ponto. Então dá para ver aqui nos gráficos depois, que é o gráfico da derivada, que é o do módulo tangente, que ele tem essa variação, essa sobe e desce, esse zigue-zague todo, que é devido à interpolação. Né? Porque se eu não tivesse feito isso, quer dizer, ia ser complicado, né? Ser complicado não ficar esse zigue-zague. Um jeito poderia ser fazer uma interpolação de segunda ordem, mas aí o prejuízo ia ser em outros pontos, como a própria questão de calcular a inclinação no início, por exemplo. Porque se você calcula para eu fazer uma curva dessa aqui em segunda ordem, com interpolação de segunda ordem, vai ficar mais bonitinho, não vai ter zigue-zague, mas se eu for querer avaliar aqui no zero, por exemplo, a inclinação, e tiver em segunda ordem, eu provavelmente vou errar. Consideravelmente. Porque pode ser que ele gere uma expressão ali para fazer a interpolação que distorça bastante o valor da inclinação. Né? Então eu decidi manter a interpolação de primeira ordem. E o que eu fiz aqui foi traçar essa curva vermelha, pontilhada, que é a curva, uma reta, né? Que representaria a região linear, né? Porque você vê aqui que nos gráficos ele nunca passa na origem, né? Ele não está passando na origem, como em tese deveria, em tese. Ele não está passando na origem. Então parece que o equipamento não estava aplicando, por exemplo, aqui 20 quase, talvez mais, 10, 15 por aí megapascal e não tinha detectado deformação nenhuma ainda. Né? Talvez por uma questão de resolução, que eu vou falar mais depois. Mas aí o que eu fiz foi traçar essa reta, né, que é uma reta com inclinação inicial aqui da curva de tensão de formação, e tracei ela. Aqui passando por cima do ponto inicial, que foi onde eu tomei a própria inclinação. Né? O que eu fiz foi calcular onde ela encostava aqui, essa reta vermelha, onde ela passava pelo eixo X, ou seja, a raiz dela, e aí eu dei um offset de 0,2% para traçar essa reta preta, porque em tese você traçaria direto no 0,2%, né? Você daria um offset no zero de 0,2%, mas como ela não passa na origem, se eu fizesse aqui no 0,2%, ele ia ser uma coisa que não ia representar. Aqui até parece que representaria um pouco, mas quando você faz isso aqui, por exemplo, você traçaria aqui, ela ia passar aqui, não era passar. Se eu traçasse aqui, por exemplo, no 0,2%, ia passar nessa região aqui, que é uma região que eu creio que nem representa o que acontece de fato aqui, provavelmente. Não era para ser assim, em tese.
Porque isso aqui está muito não linear, essa primeira parte aqui. Se eu fosse, por exemplo, tomar modo de elasticidade aqui no zero, ia dar uma curva, uma reta aqui praticamente horizontal. E isso daqui com certeza não representa essa região, porque claramente essa é a região linear. Né? Essa aqui é uma região elástica, claramente. Então o que eu fiz aqui, por exemplo, foi pegar, tomar o modo de elasticidade em 0.02 aqui. E aí eu tracei a reta. E aí você vê que essa reta parece representar bem essa região. E aí eu tracei até a raiz, achei a raiz e aí eu dei offset. E aí ele chega num valor que é um valor que parece ser compatível com as simulações. Porque a simulação que estava no roteiro, cada uma não tinha um valor, por exemplo, de limite de escoamento. Mas aqui nessa região onde chegou, por exemplo, você vê que aqui é próximo do limite de proporcionalidade aqui, é um pouco depois. Então parece que é isso que deveria ser feito, de fato. Até porque lá na simulação, esse valor aqui de 0,08 estava 0,06 mais ou menos, por aqui. Então você vê que se você pegasse essa curva aqui, essa curva verde, fosse deslocando ela para a esquerda, até que essa raiz da reta vermelha passasse no zero, ou seja, ia ser uma região linear aqui passando pelo zero, praticamente, supostamente, ia chegar mais ou menos, porque aqui está perto de 0,02, ia chegar mais perto de 0,06, que é o que é de fato a simulação. Então isso aqui parece que é o que deveria ser feito de fato. Até porque se eu fizesse de outra maneira aqui, não ia dar um resultado representativo com certeza. As curvas foram, principalmente do alumínio, era bem como esperado, né? Esse comportamento aqui, tirando essa variação aqui inicial, no caso todas, né, tirando a variação inicial, é um comportamento bem mais dúctil do que os outros, né? Porque é uma tensão muito maior, que chega perto de 200 aqui, megapascal, enquanto aqui chega em 100, por exemplo, no do vidro. Aqui chega também, mas aqui ele deforma bem menos, né? Chega além de 250, mas deforma bem menos, né? Metade praticamente. Considerando que esses valores aqui são corretos. Então é bem mais dútil, né? Ele recebe deformação plástica melhor do que os outros materiais. Enquanto essa curva própria de fibra de carbono, você vê que ele praticamente essa reta aqui do limite para determinar do offset, né? Ela não cruzou ainda, ela não chegou a cruzar a curva de tensão de deformação. E aí o que se pensa então que ela fraturou numa região linear ainda, né? Praticamente. Então quase saindo da região linear. Então o que eu fiz aqui foi avaliar a tensão máxima no contorno. Todas as tensões eu avaliei no contorno. A diferença é que a tensão máxima e a tensão de fratura eu avaliei na curva de fato. Enquanto a tensão de escoamento, né, o limite de escoamento, eu avaliei na reta preta. Porque pensei que essa variaçãozinha que houve aqui é um sinal que estaria começando a entrar na região não linear, né, plástica. Então, eu falei assim, provavelmente o limite de escoamento vai ser um pouco muito parecido com os outros valores, mas ser um pouquinho baixo e provavelmente é isso. De qualquer maneira é um valor muito próximo, então não traz muito prejuízo, mesmo que não seja. E essa curva aqui da fibra de vidro foi acho que é um pouco esquisita, que deu um resultado mais esquisito, porque com as simulações a gente esperava, com simulações e com o próprio fato de ser uma fibra de vidro, esperava que fosse ter uma fratura mais frágil. Né? Que ele fosse chegar aqui e já fraturar aqui, não fosse acontecer esse resto da curva aqui. Porque a simulação está assim e é esperado que seja assim, né? Nos resultados também, nos valores também que a gente achou na literatura, também está próximo aqui, ó, de 90, de 80 e pouco aqui. Então era esperado que ela fosse fraturar por aqui. Mas ela continuou. Então o que a gente supõe que aconteceu foi que algumas fibras romperam, outras não romperam e continuaram sendo tensionadas e elas aguentaram mais. Mas aí foi quebrando e gerando essas variações aqui. E como o teste só acontece até que frature, né, o material completamente que rompa, porque você vê que nos últimos valores lá da medição eles são repetidos, né? São todos repetidos, porque acabou, né? O negócio rompeu e já você não está mais tendo variação. Então esses valores até eu removi alguns, porque tinha 3 valores repetidos, e como tem valores repetidos você não consegue fazer uma função, né? Porque tem valores todos repetidos de pontos, eu não consigo fazer uma função. Então eu tirei 2 valores lá, que eram exatamente o mesmo depois, para conseguir traçar a função. Né? Mas eles eram iguais, então não traz prejuízo nenhum também. Mas você vê que de fato o
teste acabou quando fraturou tudo. Então, isso obriga a tomar a tensão de fratura aqui, no contorno, né? No final. Não posso pegar e cortar aqui e supor que era aqui, né? Mas provavelmente devia ser algo em torno disso aqui. É um comportamento atípico, provavelmente, levando em consideração a simulação no roteiro e os valores achados lá, teoricamente. Aqui são as curvas do módulo tangente, que o módulo tangente é a derivada, né? É a derivada dessa curva de tensão de informação. Então o que eu fiz foi tomar a derivada. Você vê o zigue-zague que eu falei anteriormente, né? Devido à interpolação de primeira ordem. E aqui eu tracei para ter uma noção, mais ou menos, de como seria a variação. Provavelmente esses grandes picos aqui não acontecem, na verdade, né? Mas dá para ter uma noção de como ela varia, mais ou menos, se você imaginar, né, uma curva que vai passando pelo meio desse zigue-zague todo. Mas como de fato não é tão como a gente não encontrou dados, né, parâmetros de Hamburger-Good para os materiais compostos, então não há curvas para a gente comparar. Então o mais importante de fato é esse do alumínio, que apesar de ser uma liga com certeza diferente, você vê aqui pelo módulo de elasticidade aqui, que é nesse caso aqui, é aqui, no 002 ali, que é onde a gente tinha avaliado, né? Aqui é 10.000, aqui é 140, né? Então é um valor muito diferente, muito diferente. Mas o comportamento é muito parecido. Você vê aqui que se fosse feito aquilo que eu disse, né, de pegar a reta vermelha, deslocar ela até que ela passasse aqui pela origem, né? Você vê que aqui, na verdade, se você considerasse que ela, na verdade, fosse o comportamento, né, da curva, então aqui seria, você deslocaria essa curva toda até que a raiz passasse aqui no zero, e você faria a suposição que essa curva, essa reta vermelha que representaria o comportamento, e não essa parte esquisita aqui que está antes da curva verde, né? Se você fizesse isso, o valor aqui ia ser constante, né? A inclinação ia ser constante, 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 até aqui mais ou menos, ia ser constante. Então aqui ia ser uma reta horizontal, né? Aqui, ó, até 002 aqui. E aí ia começar a cair desse jeito aqui. Ia ser exatamente o que aconteceu aqui, né? Aqui ele passa pelo zero, então a inclinação se mantém, você vê. E aí ela começa a cair, começa a cair. Que era para ser aqui, né? Que começa a cair. Só que ou seja, essa região aqui provavelmente não representa o comportamento de fato, né? Provavelmente. Mas você vê que aqui essa curva aqui que ele faz essa inflexão, né? O gráfico é muito parecido. Depois ele vai se aproximando do zero aqui até zerar. Só que esse gráfico aqui que é obtido na do Hamburger-Good, que eu peguei inclusive os parâmetros no Brum, né? É uma das primeiras ligas do Brum, lá da tabela. Foi difícil de achar, mas a gente encontrou. Essa curva não tem essa parte, que é a parte da estricção, né? Que ele começa a cair, a inclinação começa a cair, porque a curva começa a fazer isso daqui, né? Ou seja, na tensão de formação tirada pelo Hamburger-Good, ele não chega nessa parte de estricção, que ele chega aqui mais ou menos. Nunca se torna negativo, né? A inclinação aqui nunca chegou a se tornar negativa, chega no zero, não se torna negativa. Aqui se torna, que é a parte aqui é a estricção, né, do corpo de prova. Deu muito parecido mesmo, muito, muito parecido o comportamento. Isso fica claro principalmente por causa dessa curva aqui de inflexão, muito parecido mesmo. Os valores estão aqui, que a gente obteu nos dados experimentais, né? Foi calculado no matemática, no código que está em anexo. E aqui está a comparação. Aqui dá para ver, inclusive, no aquele 20 que eu disse sobre a tensão de fratura, de ruptura aqui do vidro, né? Da fibra de vidro. E aqui você vê que estava por volta no teórico de 86, que é muito perto aqui daquela região lá que, se você fazer uma comparação, você consegue ver lá nas simulações, né? Então, provavelmente seria isso, na verdade. Mas acabou que a gente é obrigado a tirar o 22.7 ali, que é a da fratura de fato. Os modos de elasticidade deu muito parecido para a fibra de vidro, o limite de escoamento deu em cima praticamente, a tensão máxima de tração deu parecido também. Da fibra de carbono também deu parecido, a diferença, o modo de elasticidade, a diferença é o limite de escoamento aqui, né?
e a tensão e tudo mais, que são 3 iguais, foram colocados. Aqui os nossos são os 3 muito parecidos, então qualitativamente é muito parecido, porque eles são idênticos os valores. Tirando aqui o limite de escoamento, que é um pouquinho inferior, como eu disse lá, 5 megapascal, porque eu avaliei na reta, né? Provavelmente porque são materiais que não são idênticos, né? Mas vale para comparação qualitativa. Isso aqui fica claro que o comportamento é o mesmo, né? Porque os valores são idênticos aqui, o comportamento é o mesmo praticamente. Só a inclinação vai ser um pouquinho diferente, ou não, né? Talvez seja parte do erro aqui. Já o de alumínio dão valores muito diferentes, porque a gente não sabe nem qual é a curva, né? Mas pelo fato da gente ter conseguido achado os parâmetros aqui de Romberg-Osgood, dá para saber que é muito parecido ao comportamento, então qualitativamente faz sentido. Dos erros praticamente aquilo que eu disse anteriormente, disso, a principal fonte, eu creio, deve ser relacionada à resolução do equipamento, eu creio. Porque esse fato de fazer uma tensão de 20, 10 megapascal e não ter nenhuma deformação é o que gera o fato das curvas não passarem pela origem, que é o que gera o potencial erro no limite de escoamento, potencial erro aqui na tomada do modo de elasticidade. E isso aí é o que pode, eu acho que é o que pode dar mais erro, né? E me obriga a fazer isso aqui, me obriga a supor essa reta para encontrar a raiz dela para depois dar offset. Isso também é uma coisa que pode ser uma fonte de erro grande, na verdade, porque inclusive nesse caso aqui da fibra de vidro, as duas medições eram muito diferentes em questão as duas medições que eram parecidas eram muito diferentes em questão da inclinação inicial aqui. Então a inclinação inicial de uma, se eu tomasse de uma, o limite de escoamento dava 60. Se eu tomasse da outra, dava 80. Então eu tomei a média. Né? Eu tomei a média. Mas fica claro que isso aqui pode gerar uma grande variação, inclusive devido à alta inclinação aqui dessa curva, nessa região aqui onde iria encontrar com essa reta preta. Isso aqui, qualquer variação aqui gera muita diferença no limite de escoamento, muita diferença mesmo, muita diferença. Aqui também, se passasse aqui mais perto, aqui, ó, gera uma diferença que sobe rápido de 150 para 170, dependendo do que for, do tanto que se errar aqui. Então isso aí é uma das grandes fontes de erro, principalmente essa parte da resolução, de não conseguir detectar uma deformação pequena, né? Porque aqui você pode ver que a deformação já é muito pequena, né? 0,02, 0,01 é muito pequeno, as deformações são muito pequenas. Então provavelmente é relacionado a isso. Aqui dá para ver aquilo que eu disse, né? A curva de tensão da formação do alumínio mostra que ela é muito mais dútil. Né? Aqui ela foi bem linear, a da fibra de carbono, e aqui ela foi bem menos linear de fato, e era para ter rompido um pouco antes, mas ela se for considerado que essa aqui é a curva de fato, até que é dútil um pouco, né? Mas não era isso que era esperado que rompesse aqui. Mas se for comparar com o alumínio, por exemplo, digamos que essa curva verde fosse de fato representativa da fibra de vidro. Se você for comparar com o alumínio, aqui, ó, por exemplo, a deformação chega em 0,09 aqui, praticamente, né? Aqui também chega em 0,09, mas aqui está chegando em 170, 190 aqui. A tensão aqui de tensão máxima, né? Do alumínio, 190. Enquanto a tensão da fibra de vidro é 100 só. Então absorve o dobro, né? É o dobro de tensão. Ela está absorvendo uma deformação similar, mas uma tensão muito maior, né? Muito maior, o dobro da tensão. Então, basicamente é isso. Eu acho que, como conclusão, acho que a parte mais importante é essa questão de tirar o offset. É uma das questões mais importantes. Deu muito parecidos os resultados, mas se aquela coisa da resolução ali, se essas partes não lineares aqui dos começos do gráfico fossem removidos, isso aqui, né? Com certeza ia dar mais próximo ainda das simulações. E provavelmente mais próximo dos valores teóricos também. Mas os valores em geral deram parecidos. As curvas qualitativamente são parecidas, os comportamentos são perto do esperado.
tirando aquela fibra de vidro que provavelmente era para ter rompido antes, né? Tudo. Mas basicamente realça assim, o que era esperado. Uma coisa que foi interessante foi de fato essa questão da fibra de carbono, que ela rompe sem entrar praticamente na região plástica, né? Que pelo jeito é o que era esperado e foi o que aconteceu de fato. Então deu muito parecido, tirando também as medições que foram descartadas, né? Que eram edições bem atípicas, assim, comparado com as outras duas. Deu muito parecido. Um resultado que parece ser bom. É isso.